Bom dia aos amigos. Hoje estamos vivendo tempos muito difíceis. Muitos acreditam que pode se fazer de tudo, porque em muitas igrejas algumas pessoas usam o que bem entende e fazem o que bem entende. E um dos exemplos que eu posso dar são os adornos. E hoje nós vamos falar de um assunto muito relevante. Um assunto que pode nos causar até um pouco de constrangimento, mas é necessário. E eu gostaria de começar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, nos abençoa, nos purifica, nos ajuda a sermos fiéis a Ti, transforma a nossa vida e faz-nos saber que a Tua santidade é tremenda. Nos ajuda-nos, guia-nos na vereda da Tua justiça, nos Teus caminhos que são verdadeiros. Perdoa nosso pecado, nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu gostaria de começar fazendo a leitura do livro de Daniel, no capítulo 5. Vamos dar prosseguimento. Certa noite o rei Beltesazar, da Babilônia, deu um banquete, convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxesse os copos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Beltesazar queria os copos para que ele e os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas, os usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles e a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois, gritando, ordenou que chamasse os adivinhos, os sábios e os astrólogos. Logo que eles chegaram, Beltesazar disse: aquele que lê o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante no meu reino. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. O rei se assustou ainda mais, e o seu rosto ficou mais pálido ainda, e nenhuma das autoridades sabia o que fazer. Então a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Não se assuste, nem fique pálido assim, pois aqui no seu reino há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, o seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor, pôs esse homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Pois Daniel, esse homem, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio e inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Vamos parar um pouquinho só para fazer um comentário. O rei Beltesazar, ele tinha ajuntado os seus colaboradores, vamos dizer assim, e pegou os utensílios que eram sagrados para junto deles fazer um banquete. Esse banquete talvez um banquete com bastante tipo de alimentação,
quem sabe, indevida. E uma delas era o vinho, a qual eles usavam as coisas sagradas para beberem. O que é interessante notar também é que já sabiam que Daniel era um homem justo e que não se aventurava nesse meio. Veja que eles estavam fazendo esse banquete e Daniel não estava presente. Porque quando a rainha vem, a rainha mãe diz que há um homem no meio deles que comanda todos aqueles que talvez vivessem de um jeito que não era agradável ao Senhor. Porque aqui diz que ele comandava os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos. Na verdade, Deus, segundo a própria Bíblia, lá no Deuteronômio, diz que Deus não abomina os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos. E Daniel comandava todas essas pessoas, talvez para mostrar como deveria ser o caminho direito, como deveriam proceder diante de todo o reinado. E aí a mãe, sabendo do que já havia acontecido, no mínimo ela era esposa do falecido, vamos dizer assim, Nabucodonosor, e ele, Beltesazar, era filho dele. Ela já tinha conhecimento dos fatos que havia ocorrido. E por isso que relatou isso ao Beltesazar, para que ele viesse e trouxesse na sua presença esse homem, esse profeta chamado Daniel. Vamos agora dar continuidade ao que aconteceu. Daniel explica as palavras misteriosas. Então Daniel veio, levaram Daniel à presença do rei, e este perguntou: você é mesmo aquele Daniel, um dos judeus, que o meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiros? Já me disseram que o Espírito dos deuses está em você, e você pensa com muita clareza e é muito inteligente e sábio. Há pouco estiveram aqui os sábios e os astrólogos que eu mandei chamar para que lesse as palavras que estão escritas na parede e me explicasse o que eles queriam dizer. Porém, eles não puderam dar nenhuma explicação. Veja, eles não puderam dar nenhuma explicação, porque, como já foi dito, Deus não está no meio dessas pessoas. Então, eles não poderiam revelar o que Deus colocou na parede. Há pouco estiveram aqui os sábios e os astrólogos que eu mandei chamar para que lessem as palavras que estão escritas na parede e me explicassem o que eles queriam dizer. Porém, eles não puderam dar nenhuma explicação. Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Daniel respondeu: o Senhor pode ficar com seus presentes ou então dá-los a outra pessoa. Mesmo assim, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Ó Rei, o Deus Altíssimo deu o reino ao seu pai, o rei Nabucodonosor. Ele deu também poder, glória e majestade. O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa, ou, se queria, deixava que vivesse, elevava uns e rebaixava outros. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como animal. Morava com os jumentos selvagens, comia o capim com os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado pelo sereno. Isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo dominava todos os reinos do mundo e colocava como rei quem ele quer.
E o Senhor, ó rei Beltesazar, filho de Nabucodonosor, sabia tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que lhe foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver, e que decide tudo o que acontece com o Senhor. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede essas palavras: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E agora a explicação: Mene quer dizer, Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer, ou pesado foste na balança e achado em falta. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Aí o rei Beltesazar mandou que vestisse Daniel com roupas de púrpura, pusesse uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciasse que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Naquela mesma noite, Beltesazar, o rei da Babilônia, foi morto e Dario, o rei do país da Média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar no seu lugar. Pois bem, como já vimos, o rei ele não se preocupou e viveu relaxadamente os princípios do que havia do sagrado, comumente dando aos seus subordinados o que era santo diante de Deus, e ainda, como ouvimos, adorou ídolos, deuses de prata, de ouro, as quais Deus não permitira. E com isso o fim dele foi trágico, morreu. Eu queria dizer aos amigos que o assunto de hoje, ele nos traz um pouco de constrangimento, embora é muito importante ser dito, que são os pecados admitidos. Estamos, como todos sabem, vivendo nos dias muito difíceis, muito difícil. Pois muitas pessoas acreditam que isso ou aquilo não é pecado, uma vez que nas próprias igrejas eles usam, vivem dessa forma e continuam a influenciar outros. Por exemplo, os adornos. Vamos citar aqui 2 tipos de adornos que muitos acham que é normal: brincos e colares. Muitos e não poucos creem que isso não determina se a pessoa é ou não fiel. Mas o que dizer da recomendação contra os adornos que Pedro relata? O enfeite delas não será o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Isso você pode ver em 1 Pedro 3,3. Também podemos notar, se a gente perceber, olhando o livro de Apocalipse, que a mulher prostituta é aquela que tem trajes impuros e adornos. E veja que Deus faz uma relação, um paralelo entre essa mulher e o pecado, dizendo assim: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações da imundícia da sua fornicação. Isso você pode ver em Apocalipse 17:4. Portanto,
amigos, essa figura torna-se pecadora porque não somente vestiu-se de abominações, mas adornou-se com enfeites. Embora o texto esteja simbolicamente falando de uma igreja, de uma mulher que tem poder na terra, que tem no seu reino tem muita riqueza, e que ela mesma se veste de ouro, de pratas e de joias, nós não podemos deixar de notar que é feita essa alusão à mulher em si, mulher como pessoa. Talvez porque Deus não aceita tais adornos em tais mulheres. Porém, o mais interessante e relevante é que o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo que Deus não gosta, nos relatou a própria Bíblia. Veja que Daniel ele não estava participando desse banquete do rei Beltesazar. Como eles estavam no meio de deuses pagãos, entre aspas, porque eram deuses que não ouvia, não falava, não escutava, ele não aceitou usar. Muitas vezes a gente é influenciado pelo meio que nós estamos. Então, se às vezes nós evitamos esse meio, logicamente não somos acusados de estarmos envolvidos. Porém, hoje, o que se tem notado é que não importa como você esteja, ou seja, Deus te aceita, mas não é bem assim. Deus aceita-nos, mas exige de nós uma mudança. Por exemplo, quando Maria Madalena estava prestes a ser apedrejada por causa dos seus pecados, Jesus não disse que ela permanecesse do mesmo jeito, mas que não pecasse mais, ou seja, não volte a fazer o que fazia de errado antes. Nosso erro, amigos, é imaginar que a nossa adequação será de Deus. Nossa maneira de servi-lo será aceita por Ele. Lembra-se de Uzá, que ao tropeçar acendeu a ira do Senhor sobre ele? Vou relatar o que diz lá. E chegando a ira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Como trarei a mim a arca de Deus? 1 Crônicas 13, 9 e 12. Mas eu vou também relatar outro, que também, relaxadamente, fazia as coisas de maneira como queria. E quanto a Abiú, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Beliel. Não conhecia o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando cozendo a carne, vinha um moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Embora isso está em 1 Samuel 2, 12 e 15. Embora alguns possam alegar que era por causa da sua avareza, não podemos deixar de notar seu desleixo para com as ordens de Deus. Ora, todos sabiam que o sacrifício era oferecido a Deus.
E ele ia lá e comia esse sacrifício. Quando Deus pediu o sacrifício a ser feito, era do jeito que ele queria, e não da forma que os homens achassem que deveria ser feito. Um engenheiro, amigo, não constrói um imóvel sem primeiro ver o projeto do arquiteto. Nenhum engenheiro faz uma obra e não olha o que o arquiteto fez, desenhou, colocou ali no papel, como é que deve ser feito as divisões dos compartimentos. E uma décima de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para com o cordeiro, holocausto de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Esse cheiro suave parecia estar sendo mais para o sacerdote do que para Deus. E ainda sua arrogância em fazer as coisas do seu jeito. Isso Deus abominava, pois não havia sujeição. E Deus rejeita o orgulho quando o homem não entende que foi criado e não é criador. No caso aqui, a gente leu aqui, no caso do rei Beltesazar, que ele não estava sendo humilde. O orgulho, por ser rei, talvez, subiu-lhe a cabeça. E ele achou que, como rei, ele poderia fazer de tudo, pensando que é um criador e não uma criatura. A xícara, amigos, tem a asa para ser pega pelo seu dono, a fim do que se tem dentro para ser tomado. Nenhuma xícara, ela mesmo voa e vai para a boca da pessoa, mas precisa que o dono vá lá e pegue pela asa e tome o que tem dentro. Entretanto, existem aqueles que acham que as coisas devem ser feitas do seu jeito e desobedecem às ordens das Escrituras Sagradas. Nas trevas, os olhos não veem com clareza. O pecado começa quando não estamos dispostos a obedecer ao que nos foi deixado como orientação. Além do mais, tem uma coisa muito importante a ser tratada, que é o escândalo que podemos causar nas pessoas que já nos conhecem de um jeito e passamos a agir de outro jeito. Como eu havia dito, às vezes estamos no meio de pessoas que não estão fazendo as coisas condizentes ao que as Escrituras Sagradas quer que nós façamos. E aí essas pessoas se envolvem e aí passam a usar as mesmas coisas que aquelas que já não estão diretamente ligadas com as Escrituras sagradas agem. E aí causa os escândalo para aquelas que já nos conhecem como agimos. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus 18, 7. Os pais geralmente, amigos, pedem para seus filhos estudarem para que, quando estejam próximos das provas, eles possam tirar boas notas. E no final do ano ele possa passar por média. Mas o que muitos se presencia, o que é comum, né? Muitos não aceitam as orientações dos pais e sofrem as consequências pela desobediência. E muitos ficam em recuperação. E outros chegam à triste tragédia de serem reprovados. Os pais passam a dizer o ano inteiro: filhos, estudem, porque quando houver as provas, vocês tirarão boas notas e passarão por média nos bimestres. Mas aí os filhos nunca querem acreditar no que os pais estão relatando. E aí esperam, brincam, deixam as coisas de qualquer jeito. Aí quando chega no final do ano, estão a ponto de serem reprovados. E muitos até são. Nossa vontade, amigos, é estarmos sempre fazendo meios para a nossa perspectiva de vida seja balanceada com a vontade de Deus. Mas queremos fazê-la do nosso jeito. No passado, muitos mesmos, eram mortos, pois queriam adorar a Deus do seu jeito.
Um dos exemplos que o sacerdote não, um dos exemplos que se o sacerdote não obedece com precisão concreta e real, que Deus havia ordenado, o sacerdote adentra-se no Santíssimo Lugar, seria exterminado por causa da santidade de Deus. Ou seja, o sacerdote ele deveria passar por uma renovação ali no Santo Lugar, e ali ele ser preparado para entrar na presença de Deus. Ele não poderia entrar no Santíssimo Lugar sem primeiro houvesse uma preparação. E segundo a própria Bíblia Sagrada, eles ficavam 10 dias em oração e jejum para que pudesse tirar toda a mancha que havia nele, a mancha do pecado, e não poderia ter nenhum, senão ele era exterminado quando entrasse no Santíssimo Lugar. Então isso nos mostra que por mais que queiramos justificar nossas ações com vestes, adornos, comidas e etc., com adoração de estátuas de prata, de ouro, não é de maneira nenhuma da nossa forma, frente a um Deus poderoso e santo. Embora possamos admitir que o que fazemos não está diretamente ligado a Deus, pois Ele está no céu e nós aqui, não podemos esquecer que Ele nos deu uma missão de sermos seus sacerdotes aqui na terra. Ele, por exemplo, nos chama, segundo a própria Escritura lá no livro de Pedro, vós sois raça eleita, sacerdotes. Muitas da nossa vontade está ligada com o nosso pecado admitido e frequentemente guardados no nosso coração como pecado acariciado. Muitas pessoas acariciam o pecado. Eles sabem que aquilo é errado. Por exemplo, os pedófilos sabem que chegasse numa criança, abusar dela ou induzi-la ao sexo é pecado, mas ele acaricia esse pecado, ele admite aquele pecado na sua vida. E muitas dessas pessoas vão ser exterminadas por causa disso. Muitas da nossa vontade está ligada com o nosso pecado admitido e frequentemente guardado no nosso coração como pecado acariciado, foi o que eu havia há quase pouco tempo dito. Todos nós pensamos que podemos orar e mais orar e continuar cuidando do nosso pecadinho? Não, meus amigos. Uma coisa é ser verdadeiro, honesto e sincero, e outra é querer parecer o que realmente não é. Um jarro pode ser desenhado, mas para nosso uso, ele terá que ser feito de argila. Percebeu que o desenho na folha do barro não terá nenhuma utilidade se o próprio barro... Percebeu que o desenho na folha do barro não terá nenhuma utilidade senão o próprio barro argila? Temos que pedirmos força a Deus para não sermos pessoas que tenhamos umas mentes obscuras quanto a esse assunto. Nós não podemos continuar, amigos, achando que o que nós fazemos está correto, certo, digno. Uma coisa é saber, e outra coisa é fazer com que essa coisa não aconteça em nós. Beltesazar, ele sabia que aquilo era errado. Pegar as coisas sagradas e fazer um banquete. Porque as coisas sagradas eram usadas no sagrado, no templo. Mas ele não, ele achou que ele poderia fazer as coisas do seu jeito. E a consequência do que aconteceu com ele foi sua morte, como diz a própria Escritura Sagrada, né? Naquela mesma noite a qual Daniel havia relatado, ele foi morto e Dario, o rei do país da Média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar no seu lugar. Então não pense você que porque você acaricia o seu pecado, admite o pecado no seu coração, que você um dia não possa também morrer. Porque tratou as coisas de Deus com desleixo. Temos que pedirmos força a Deus para não sermos pessoas que tenhamos uma mente obscura quanto a esse assunto. Que Deus possa nos abençoar para que possamos termos discernimento quanto à rejeição do pecado, que muitas vezes queremos admitirmos e não alegarmos ser para nosso próprio benefício. Que Deus nos abençoe. Amém. Até mais.